Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Bom, esse ano é um ano muito especial porque comemoramos 60 anos da administração profissional no Brasil. Então eu quero muitíssimo te convidar para fazer parte aqui do nosso canal nesse ano tão especial, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, seus comentários e também seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre a relação da administração com o terceiro setor. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber o administrador Michel Freller, ele que é especialista em captação de recursos para o terceiro setor, palestrante, professor e sócio fundador da Criando Consultoria. Tudo bem, Michel? Seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado. Bom estar aqui com vocês. Bom, eu acabei esquecendo de mencionar também na sua apresentação que você é o mais novo coordenador do Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor, não é isso? Eu vou assumir a coordenação a partir de hoje, dia 1º de julho, estamos gravando. Mas ao longo desse mês vamos fazer o nosso primeiro encontro da nova gestão. Vou ter o prazer de coordenar esse grupo. Maravilha! Bom, para a gente começar esse bate-papo, como eu falei no início do programa, esse ano completa 60 anos da profissão administração no país, mas eu imagino que a administração profissional em relação ao terceiro setor seja mais recente, né? Aí eu gostaria de que você falasse para a gente qual a importância, né, da profissionalização do terceiro setor, considerando a gestão profissional. Obrigado pela pergunta. E é fundamental, né? A gente vem da administração, né? A gente se formou em administração e a gente entende que as organizações vão conseguir crescer se elas souberem se planejar, se organizar, o que você chama de administração profissional. E não é tão recente assim que as organizações começaram a se profissionalizar. Se você está falando de 60 anos da regulamentação, nós estamos falando entre 25 e 30 das organizações que foram criadas para apoiar justamente essas organizações sem fins lucrativos a se profissionalizarem. A primeira foi a ABONG, Associação Brasileira de ONGs, tem 35 anos. Depois tem o GIF com 30 anos. O GIF é Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Tem 30 anos. Depois vem o IDES, Instituto do Desenvolvimento Social, também 25, 26 anos. A BCR, da qual eu fui vice-presidente por 6 anos. A Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, também 26 anos. O NEATS, Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor, ligado à PUC São Paulo, nasce da Faculdade de Administração. Hoje ela é multifacetada, a gente abarca tudo. O seu irmão na FEA USP, o CEATS também tem a mesma data. Então, estamos falando aí de 25, 30 anos de experiência na busca da profissionalização, na melhora da profissionalização, na gestão dessas organizações pelo Brasil afora. E vale lembrar, Michel, que a gente, de acordo, né, com o segundo mapa das organizações da sociedade civil, aqui no Brasil atualmente existem cerca de 880 mil ODS, né, um número bastante expressivo. Sendo assim, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as principais vulnerabilidades, né, empresariais que as ODS e também as OSCs apresentam e como essas vulnerabilidades podem ser amenizadas por conta da gestão profissional. As organizações, que a gente chama de OSCs, né, são 880 mil no papel. A gente precisa tomar cuidado quando a gente vê esses dados e tem que ler todo o relatório. Infelizmente, estamos falando de 30% com pelo menos 5 funcionários. Ou seja, a maioria dessas organizações são muito importantes, são válidas, mas são muito de voluntariado, associações de bairro, talvez não vão ter a excelência da administração na sua gestão, são pessoas voluntariadas, voluntariosas, que têm a sua missão e que vão fazer isso bem feito. Mas a gente realmente quando a gente olha o mercado, a gente olha para esses 30% mais organizados, né? Eu acho que aí a gente tem um bom recorte, ainda é um número expressivo, e sem dúvida as que conseguem crescer, as que conseguem buscar mais recursos da sociedade,
as que conseguem ampliar o seu atendimento são aquelas que melhor se organizam, melhor planejam a sua existência. Quais são, assim, como a gente falou em vulnerabilidade, você como professor também, quais são os principais pontos que você acha que precisam ainda ser melhorados? Quando as organizações vêm falar comigo, a dor é falta de recursos. Uhum. Mas a gente fala que isso é a febre, é o sintoma, não é a causa. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Não. Você não tem dinheiro porque você não sabe se organizar, não sabe planejar no longo prazo. As organizações olham muito para o seu dia a dia, para o curto, o que eu vou fazer semana que vem. Uhum. E o planejamento, a administração, a captação de recursos tem um olhar mais longevo. E as organizações não conseguem fazer isso. Por quê? São pessoas que se lidam do dia a dia. Elas conseguem falar como que elas atendem as crianças, as árvores, os idosos, as pessoas em vulnerabilidade. Elas conhecem demais o que a gente chama de atividade fim. E, às vezes, pegam alguém que é nada contra as outras profissões, mas uma profissão técnica para fazer a administração. E ela não tem os conhecimentos. Então, ela vai fazer de uma maneira equivocada, vai demorar mais, vai chegar lá, o ser humano aprende. E é o mesmo problema, eu vim da iniciativa privada, eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Então, essa minha questão de negócios e buscar recursos sempre esteve no meu DNA. E eu fui trabalhar numa empresa de engenharia, que o básico da empresa de engenharia eram os 3 amigos que se formaram engenheiros e montam uma empresa e um dos engenheiros, dos 3, vai virar o administrador da construtora. Na maioria das vezes não é um bom caminho. Uhum. Né? Ele estudou para ser engenheiro. E aí eu entro na engenharia justamente, vocês cuidam da parte de engenharia, deixa comigo que eu cuido da administração, da organização. A mesma coisa vem acontecendo de forma lenta há 25, 30 anos nas organizações. Então, aquelas que conseguem entender que precisa planejar, que precisa fazer planos de comunicação, tem que ter softwares de gestão, tem que ter bons métodos, bons sistemas de controles, essas vão captar mais. Não é porque elas são boas de captação, porque elas são boas de gestão, né? E acho que a dor maior é essa, saber planejar no longo prazo. E para você, por que é tão lenta, né, essa inserção de mais profissionais da administração no terceiro setor? Quais são os principais mitos que existem que afastam, né, esse profissional? O mito custa caro, né? Uhum. Ah, eu sou diretor, eu sou voluntário, eu vou fazer porque eu sou barato, eu não custo nada. Eu sei fazer isso, administrar pessoas, gerir pessoas, eu vou gerir pessoas, né? Eu vou gerir recursos. E não vou dizer que não fazem, muitas cresceram assim. E como, se a gente voltar um pouquinho antes, né, nossos pais e avós, quando começaram as primeiras indústrias no Brasil, era assim, não estavam preocupados com venda, não estavam preocupados com produção, porque produzia, vendia. As organizações, quando nascem, também atendem crianças, atendem jovens, tem demanda, tem fila na porta, vamos atendendo. No momento que existe mais organizações, existe menos recursos disponíveis, ou mais a necessidade e recursos, eu preciso mais planejamento. Eu preciso mais me organizar, mas eu preciso investir. E esta é a palavra-chave que as organizações não conseguem. Numa empresa, você fala, eu preciso investir, o empresário sabe que precisa investir. Ou comprar uma nova máquina, ou investir numa campanha de publicidade, ou contratar uma nova equipe. Investimento para o empresário é uma palavra-chave. No terceiro setor, para investimento é uma palavra quase que tabu. Como é que você acha que isso pode ser revertido? Mostrando resultado, mostrando bons exemplos. Olha o que essa organização fez com o investimento que ela fez. Sim. Bons exemplos são as melhores práticas. Né? Ah, não, eu vou tirar dinheiro de atendimento às crianças para poder contratar mais, investir em comunicação, investir... Não, olha só, a minha filha, eu tenho que atender a criança. Ela se coloca na missão da organização e esquece que a missão da organização é mais longeva. Que se ela, às vezes, dá um passo para trás, atende menos, é o que a empresa faz. E a organização deveria fazer, se organiza, investe no que precisa investir para poder, no futuro, atender mais. Bom, uma das grandes ações profissionais que você tem é fazer ponte entre as empresas e as organizações sem fins lucrativos, justamente para ajudar nessa
captação de recursos. Aí eu gostaria que você nos falasse quais são as principais estratégias, né, de gestão que podem tornar essas relações entre empresas privadas e organizações do terceiro setor mais longevas e frutíferas. Também tivemos um processo um pouco, que eu acho um bom caminho, né? Antigamente, as organizações, as grandes empresas queriam investir queriam publicidade, né? Imagem, vamos colocar o logo dessa empresa no site da organização. A organização, não estou falando, tem 10 que são muito visíveis. As outras 899 mil não são, né? Não é isto que esse empresário busca. Cada vez mais hoje, esse grande empresário, essas empresas, elas querem experiências. Então é saber, entender, e de novo, quando você vai vender um produto para uma empresa, você tem que entender teu cliente. Né? É isso que se trata a captação de recursos, entender o cliente. O que ele quer? Ele quer divulgar para os seus funcionários, ele quer dizer para a sua equipe obviamente que ele visa lucro e temos que aumentar a empresa, mas ele também visa o social, ele quer dizer isso para os clientes da empresa, ele quer dizer isso para os fornecedores. Então, é entender onde que o cliente quer mais, os três grupos que ele quer atender, e fazer palestras, né? Então, hoje a CIPA é um lugar muito bom para a gente fazer divulgação, todas essas indústrias têm comissão de prevenção de acidente. Então você pode falar sobre doenças, você pode falar de alcoolismo, drogadição, câncer, que são os temas envelhecimento, e são temas importantes. E ele vai nos pagar, ele vai nos dar o dinheiro, e isso pode ser uma contrapartida. Então, na verdade, o que eu estou resumindo é entender o que o cliente quer, o que essa empresa gostaria. Lógico, pôr placa, divulgar o nome, mas não é isso é também. O importante é essa experiência, fazer uma apresentação do coro da organização da empresa, chamar para eventos. Temos muitas coisas que a gente chama de contrapartidas. Ou seja, você vai me doar X mil reais, 50, 100, 500, 1 milhão, eu vou te capacitar 1000 jovens e, além disso, eu vou te dar essas e estas experiências. É uma construção que você vai chegando. Você chega com algumas ideias para conversar com esse grande empresário ou com a empresa e vai negociar. Maravilha. Bom, pesquisando, né, sobre o nosso assunto, trazendo essa relação administração com o terceiro setor, a gente vê que o negócio social é algo que está muito em voga hoje em dia, né? Muito se fala em negócio social. E aí eu fiquei curiosa, eu gostaria de saber de um especialista, né? Como é que você pode explicar para a gente esse conceito e como é que o negócio social também pode ser beneficiado, né, pela gestão profissional? Só que eu vou mudar um pouco o teu conceito, eu vou chamar de negócio de impacto e não negócio social. Perfeito. Explica para a gente por quê. Por algumas questões jurídicas. Perfeito. Né? No Brasil, lógico, talvez na Itália fosse diferente. Na Itália existe o conceito jurídico de negócio social. No Brasil não existe. No Brasil, ou você é empresa, ou você é associação sem fins lucrativos. Então, você pode fazer um negócio de impacto sendo um segundo setor, uma empresa, e eu posso fazer um negócio de impacto sendo uma organização sem fins lucrativos. Independe da tua configuração jurídica. Certo. E é onde eu atuo. Né? Então eu posso ter uma empresa que vai fazer, um banco que vai fazer microcrédito para a população de baixa renda, é a empresa segundo setor junto com uma organização de terceiro setor que vai nos grupos minorizados, vai lá e vai ver, então você vai emprestar, gente, é loucura, R$200 aqui, valores muito, muito pequenos, mas que alavanca demais aquela pessoa. Isso é um negócio de impacto, né? Com pouco dinheiro você fazer. Ou na Índia você vai fazer um iogurte que a pessoa mais barato, é menorzinho, mas que tem a população de baixa renda pode comprar, a base da pirâmide, e isso vai dar mais proteínas e vai ter uma pessoa mais saudável, menos doenças, menos custo para o Estado. Mas é o segundo setor, é o negócio de impacto do segundo setor. Entendi. Mas eu posso ter muitos negócios de impacto no chamado terceiro setor, nas associações. Né? Podemos... O que eu tinha pensado? A que eu gosto mais é, assim, já infelizmente fecharam a gráfica, mas a Laramar é uma grande organização de São Paulo, que atende o Brasil todo, com pessoas com cegas, deficiência visual.
Eles tinham uma gráfica com 150 pessoas para gerar, faziam bulas de remédio, um volume, eu não vou dar números, mas Sim. pode imaginar 150 funcionários, é grande, 24 horas. E é proibido uma sem fins lucrativos ser uma gráfica? Não, o que ela não pode é distribuir o lucro, ela gera lucro, todo lucro você precisa comprovar que esse lucro gerado num negócio de impacto, né, aqui não era nem o impacto está na destinação do dinheiro, para atender pessoas com bengalas, com aparelhos para ver melhor, com orientações para a família. Então você tem negócios de impacto dos dois lados. Bom, são mais de 30 anos, né, na área da consultoria para mobilização e captação de recursos que o Michel tem. E eu gostaria de saber, na sua opinião, Michel, de lá para cá, ao longo dessas décadas, o que é que melhorou e o que é que ainda precisa ser melhorado na área de captação de recursos para o terceiro setor? Eu me lembro do primeiro congresso que eu fui nos Estados Unidos de captação de recursos. E eu vejo os softwares que eles usavam. A gente fazia tudo, e ainda muita gente ainda faz na mão, em planilhas, quer dizer, ainda somos muito manuais. Talvez o Excel seja mais tecnologia usada, né? Se não planilha em papel e lápis, né, e caneta. Então eu vejo aqueles softwares. Da primeira vez eu fiquei maravilhado. Voltei, eu fui várias vezes, da segunda vez eu fui lá, falei com cada uma. Vocês não querem vir para o Brasil? Eu ajudo vocês a traduzir, eu faço tudo. Ninguém me deu bola. Eu namorei algumas por 2, 3, 4 anos. E o Brasil não interessava para nenhuma delas. Graças a Deus evoluímos. Nos últimos 5, 6, 7 anos, cada vez mais sistemas para ajudar na gestão, especializados em terceiro setor. ERPs, N controles, vários controles contábeis, controles administrativos financeiros, controles de atendimento, indicadores, muito, muito bons. Ainda percentualmente pouco utilizados pelas organizações. Acabamos de fazer um festival de captação aqui no Brasil, tínhamos lá mais de 20 estandes, muitos desses softwares oferecendo consultorias e softwares oferecendo esse serviço para melhorar a gestão das organizações. Isso melhorou. Não sei o que mais. A melhora, o que eu te falei antes, é lenta. Infelizmente, tudo muito, muito lento. A criação das ODS, né, pela ONU teve uma influência importante nesse setor, Michel? Ela ajuda a unificar a conversa entre a organização e a sociedade civil. Né? Então a sociedade civil entende melhor onde que aquela organização atua, para as empresas fica fácil de entender, você vai escrever um projeto, ajuda na comunicação, não na atuação, a atuação não muda por causa das ODS, né? Mas ajuda no comunicar para a sociedade e para as empresas. Tem aproximado mais as empresas privadas do setor? Imagino que sim, né? Quer dizer, faz com que as empresas pensem, peraí, eu quero ajudar, eu quero resolver o mundo, não vou conseguir. Qual é o nosso DNA? Então, temos algumas pesquisas, poucas pesquisas nós temos, então, os grupos de empresas, institutos empresariais que estão no GIF, o foco deles é criança e adolescente, 80%, 70%, 80%. Então tem um caminho. Então, elas se identificam com essa causa, não tem certo e errado. Só ajuda você a direcionar o recurso. Outras vão querer meio ambiente, outras vão querer outros temas. O menu é grande. Sim. Como a gente vai no restaurante, tem várias opções de escolha. Muito bom. Bem, gente, gostaria agora de pedir ao Michel para explicar para a gente, ou pelo menos para dizer como deveria ocorrer a relação, a parceria da administração pública, né, com o terceiro setor. Na sua opinião, o que é que funciona ou deveria também melhorar nesse sentido? Melhorou muito. E aí posso dizer que melhorou muito nos últimos anos, mas ainda muito a caminhar. Então, com a Lei 13.019, o chamado Marco Regulatório Miroski, que foi capitaneado pela minha amiga doutora Laís de Figueiredo, era nossa companheira no NEAPS, da PUC, dava aula com a gente, ela se afastou para ir para o governo para justamente fazer isso. E ela realmente colocou ordem na casa. Né? Aquela coisa de, o governo tem dinheiro, ninguém fica sabendo lá, aquelas maracutaias, não existe mais. Do governo federal, estamos falando. Então o governo federal tem
um pouquinho de dinheiro que ele tem para distribuir para as organizações, é publicado, você tem 30, 60 dias para os interessados mandarem projetos bem escritos, bem analisados, aprovados. Temos aqui dois problemas. Primeiro, é pouco dinheiro, pela necessidade, por isso que ela é pouco acessada. Estou falando de dinheiro direto do governo federal. E isso está restrito às maiores organizações que têm essa estrutura para buscar. Mas a ideia foi fazer isso no nível federal para descer no estadual e municipal. Alguns estados estão mais avançados que outros, tipo, como Bahia, por exemplo. São Paulo, um pouco mais para trás. Fazendo as suas leis estaduais e suas leis municipais de transferência de recursos. Quer dizer, e aí temos onde tem mais dinheiro do Estado para o terceiro setor é na saúde. É o SUS. O SUS, 60% do SUS são o que a gente chama de santas casas. Isso é o terceiro setor. Né? Então o governo não tem capacidade de atender e contrata o prestador de serviço. Então temos muito no terceiro setor de prestador de serviço para o Estado. Isso funciona bem. Sempre com valores defasados, sempre não dá. A Santa Casa tem que buscar outros recursos para complementar, mas ela vive desses recursos do Estado. Mesma coisa na cidade de São Paulo, as creches. É um dinheiro da prefeitura, a prefeitura não tem creche suficiente, ela contrata esse serviço junto às organizações sem fins lucrativos. E aí o valor é bastante bom, quer dizer, dá para você cuidar das criancinhas nas creches. E tanto o Rio como São Paulo tem bom esse serviço público. E aí por aí vai. E agora, temos a demanda é maior, quer dizer, o Estado é mais demandado para mais recursos, mas infelizmente a gente sabe que o cobertor é curto. Agora a gente sabe que esses incentivos, né, do governo são importantíssimos para a sobrevivência, né, dessas organizações, mas por outro lado, quando eles não são bem administrados, podem se tornar um grande problema. Fala para a gente um pouquinho sobre a gestão desses recursos, como ela deve ser feita, a melhor forma de aproveitar, né, todo ele, de modo que você consiga até multiplicar, não o valor exato, mas as ações, né? Então, vamos ver, a gente falou mais da venda de serviço lá no governo. Sim. Né? E aí o controle é bastante rígido, funciona bem, como tem gente fazendo coisas erradas em todos os setores, mas é mínimo, tem que coibir, tem que controlar. Com certeza. No lado de incentivos fiscais, o valor é muito, muito menor comparável ao SUS. Estamos falando de 8 bilhões por ano, né? 8 bilhões de reais. Assim, o governo só fala de 30 bilhões para dentro. Corta aqui, 30 bilhões, 58 é nada. Mas é o que nós temos de incentivos fiscais, dos quais metade para a cultura. Né? Não só o terceiro setor, 4 bilhões para a cultura, temos muitos produtores culturais. E tem um estudo que para cada real investido em cultura devolve 4 ou 5 para a sociedade. Né, desse incentivo que não se paga. Do incentivo da cota do SEBAS, que é outro incentivo da Certificado de Entidade de Beneficência e Assistente Social, as organizações não pagam o INSS, estamos falando de 6, 8 mil organizações que têm esse certificado, elas não pagam o INSS, a cota patronal do INSS, isso também é 1 para 6, para cada R$1 que elas deixam de pagar, retorna para a sociedade 6. Vale a pena, né, para o Estado fazer isso. Mas os incentivos fiscais agora temos, né, na cultura, no esporte, na saúde, na criança e adolescente, no idoso, e agora o novo de reciclagem. Eu vou dizer que 99% é muito bem administrado, bem bom prestação de contas, mas infelizmente tem esse 1% que acha uma possibilidade de roubar dinheiro da sociedade. Ele não está roubando dinheiro do governo, ele está roubando dinheiro da sociedade. Tem algum segmento que receba mais incentivo do que o outro? Por exemplo, organizações voltadas ao meio ambiente, organizações voltadas ao cuidado com crianças especiais, por exemplo? No meio ambiente, no mundo todo, estamos falando de muito pouquinho dinheiro. É 1, 2% no mundo todo. O Brasil faz parte do mundo. Muito pouco dinheiro no meio ambiente. E animais, tudo junto. Tudo que você fala de meio ambiente. Sim. A maioria do dinheiro vai para saúde e educação. Esses são os grandes grupos de atendimento.
né? Tanto contra turno escolar, contra a educação formal e saúde, desde o atendimento básico, doenças renegadas, e temos todos. Então, a maioria do dinheiro está aqui, nesses dois grupos, né? E um pouquinho e o terceiro grupo seria na assistência social, as pessoas moradores de rua, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Talvez são os setores que mais... Nesses três setores você tem aí 60% do dinheiro. 30% do dinheiro é doado para causas religiosas, no mundo. No mundo. É a que mais recebe no mundo, primeira lista em todo o mundo. O que seriam essas causas religiosas? As próprias igrejas que pedem recursos. Certo. As próprias igrejas de todos os grupos. Então, o primeiro foco é doação para a minha igreja, porque o meu líder espiritual pediu. Esse dinheiro é utilizado para a manutenção da própria igreja, mas para todas elas têm filantropias, atividades sociais dos necessitados. Certo. Então, mas é uma mistura, esse dinheiro se mistura quando entra na igreja para a sua sustentabilidade e para o atendimento. Perfeito. Bom, gente, o Michel, como eu falei, é professor do curso de pós-graduação de Gestão e Projetos Sociais em Organizações do Terceiro Setor da PUC São Paulo. Sendo assim, Michel, eu gostaria que você nos falasse quais são as principais dúvidas que os seus alunos levam às salas de aula, como é que você acha que eles chegam e como é que eles saem, né, do curso. Que legal essa pergunta. Nem todos, vamos dizer, o curso é de pós-graduação, ele tem 16 matérias, né? São 12 matérias. Né? São 3 semestres, 4 matérias por semestre. Então eu sou uma das... Nem todos os que vêm fazer o curso estão preocupados com captação de recursos. Sim, você é específico da área de captação de recursos. Eu dou a aula, esse módulo de captação de recursos. Perfeito. Temos muito... Então, eu acabei de fazer, foram os 8 encontros, terminou semana passada. Dessa turma que entrou no começo do ano. E temos gente que está em captação de recursos zero ou básico, com alguma experiência, um ou outro com mais experiência. Então, as dúvidas são todas. E, assim, como que eu falo com o empresário? Que você me perguntou, o que eu apresento? Como eu falo? Posso mandar um vídeo? Eu falo, não manda vídeo. Ele não vai abrir o seu vídeo. Tenta marcar uma conversa pessoal. Convidar para vir na organização. Não, ele não vai te visitar na organização. Raras exceções. Se você conseguir, gol. Né? Goleada, não gol. Você vai tentar marcar uma conversa, um café com esse empresário, com esse gestor de uma empresa ou uma família que tem capacidade financeira, e você vai, aí sim, então o teu esforço é para conseguir essa conversa, para aí nessa conversa mostrar o vídeo que impacta, né? Sim. Então são essas duas. E projeto, como você não vai mandar o projeto é uma outra estratégia de busca de recursos, muito importante, mais de 50% do dinheiro está em projetos. Né? Então, você tem que saber escrever projetos, diferença de metas quantitativas, qualitativas, mostrar impacto, os editais, qual é o impacto que o teu projeto vai gerar. Então, você tem que saber colocar isso num papel, que é bem mais difícil, e colocar emoção no papel também. Porque o outro lado que está lendo não pode ser só um técnico, uma pitadinha, um temperinho. Então, falar as diferenças dos incentivos fiscais, muitas dúvidas dos incentivos fiscais. São muitas dúvidas, como pode, como funciona. Como falar com o empresário, e a outra grande vertente é como falar com a população, como fazer um médico sem fronteira, que conseguiu em 10 anos 240 mil doadores, né? Com muito investimento, voltando no começo da conversa. Eles sabem, eles vêm de fora, eu sei que eu vou por alguns milhões de dólares, vou comprar espaço, vou por investimento e vai dar retorno depois de 10 anos, investimento de longo prazo. É como comprar uma máquina. Essa questão da inserção em publicidade, né? Por exemplo, Médicos Sem Fronteira a gente vê muito em canal pago, né? É possível, é viável fazer propagandas? De que forma isso pode ser benéfico, até para você não ser visto como alguém que está querendo promover um negócio, assim? Porque a publicidade tem muito isso, né? Essa leitura dupla. Ela tem que ser verdadeira, primeira coisa. Não põe imagens falsas. Quer dizer, então, vamos falar Médicos Sem Fronteira, mas todos, a CNUR, todos os que fazem anúncios na TV, são imagens verdadeiras do público que eles atendem. Ponto 1. Então,
Não pode falar que é verdade. Aquilo você não está criando, não foi um IA, aquilo não é vídeo de IA, é vídeo verdadeiro de atendimento a quem precisa. E por que só as grandes organizações fazem isso? Porque elas sabem que investimento, elas têm esse capital, ou elas foram buscar esse dinheiro para fazer esse investimento de longo prazo. Né? Então, é sempre... Se você fizer um anúncio, você jogou dinheiro fora. Tem que ter um plano longo, é um plano alto de investimento. Fazer um anúncio, eu consegui, a gente chama no mercado calhau, um horário livre às 3 horas da manhã para pôr anúncio, vou gasta 10 mil reais num vídeo, para que vai aparecer, vai ser visto por muita gente, vocês não têm ideia quantas pessoas assistem televisão às 3 horas da manhã. Efeito, zero. Um anúncio não faz verão. Eu tenho que ter um planejamento de comunicação. E apoiado. Não é só ouvir, não é só anúncio na televisão. Eu tenho que ter mídias sociais, eu tenho que ter o telemarketing para poder conversar. E toda uma tudo isso é investimento. Investimento. Mas que a gente já sabe quanto eu vou pôr e quanto eu vou tirar. Números bonitinhos. Agora, para aquela organização que não tem esse aporte para investir, por exemplo, numa televisão, numa rádio, as mídias sociais são a saída, não é isso? São as saídas, é o que nós temos. Volumes muito menores, nós vamos fazer. Qual foi o impacto, né, das redes sociais no terceiro setor depois que a internet se tornou mais popular? Eu diria que é uma necessidade, né, hoje. Você tem que ter um profissional. De novo, é mais uma despesa. Eu vou atender menos criancinha, mas eu preciso ter uma equipe que capta imagens, notícias, jornalistas. Então eu tenho o próprio de terceirizado, jornalistas, fotógrafos, vídeos, redatores, impulsionado, porque também se você não põe e não impulsiona, não vai ser visto. Então, as organizações hoje têm uma verba relativamente pequena, mas destinada para esse investimento, e tem um departamento hoje, a maioria delas, muitos ainda também, faz voluntariado, não tenho dinheiro, vai fazer com voluntariado e não vai ficar tão bom. A gente está falando aqui, de certa forma, gente, sobre a cultura de doação, né? Como despertar essa cultura de doação nos brasileiros, né? Trazendo aqui para o nosso país, a partir da comunicação. Eu gostaria de saber, Michel, qual a grande dificuldade, os grandes desafios para desenvolver essa cultura de doação aqui no Brasil? Eu costumo dizer que o problema nosso não é cultura de doação. É cultura de pedição. A gente pede pouco. Um pouco por causa da nossa cultura, não querer incomodar. As pessoas doam. Se você pede, as pessoas doam. Então, as pesquisas mostram que nós temos cultura de doação. Talvez ainda embrionária e podemos melhorar. Mas se você olhar os Estados Unidos, é a pesquisa, eu olho todas essas pesquisas do mundo todo, 50% dos americanos doam. Os outros 50% não doam. Metade, é copo cheio, copo meio, está na metade. Como você quer ver, meio cheio ou meio vazio? E aqueles que doam, então, os Estados Unidos têm cultura, eu acordo e falo, para quem que eu vou doar hoje? Não. Lá nos Estados Unidos você é assediado muitas vezes até que você escolhe para quem você vai doar. E nós não fazemos esse assédio no Brasil. Não fazemos porque não queremos ou porque não sabemos? Não sabemos e não queremos incomodar. Tá. Achamos que isso é ruim. E algumas pessoas vão se incomodar. Algumas pessoas vão se incomodar, como se incomodam nos Estados Unidos. Se você fizer uma enquete, uma pesquisa, quem quer receber um chamado de telemarketing pedindo dinheiro? Eu já te falo o resultado da pesquisa. 99% vão falar não quero. 1% vai falar tudo bem. No mundo todo, não é Brasil. O que fazem algumas organizações no Brasil? Vão buscar esse 1%. Qual é a lógica? O meu custo de buscar tem que ser menor do que o custo que eu vou ganhar, do que a receita. Então, eu vou fazer 200 telefonemas num dia para ganhar uma doação. Eu vou falar com muita gente que vai me bater o telefone, vai me desligar. Mas eu vou ter 1% que vai aceitar. E é isso que a gente precisa fazer mais no Brasil. Solicitar mais. Por telefone, por carta, na rua, visitando empresas. Nos Estados Unidos, a cada 50% para doarem são muito assediados.
Agora, aqui no Brasil, a gente tem um agravante porque a maioria da nossa população vive com um salário mínimo, né? Tem uma renda bastante baixa. Como despertar o interesse e até a comoção para que, do pouco que ela ganha, ela também queira compartilhar? Você vai estranhar os dados da pesquisa agora que eu vou te passar. Então, eu falei que nos Estados Unidos, 50% doam. No Brasil, 34%. É bastante. Não vamos falar que não é ruim, 34% dos brasileiros doam. Quem doa mais? Baixa renda. Estamos falando doa mais na proporção da sua receita. Certo. Por que isso? Você tem essa resposta? Como é que vocês explicam isso? Talvez ela se identifica melhor. Se identifica melhor com esses vulneráveis. Uhum. Talvez eu fale, olha, eu já fui assim, ou eu estou perto, eu estou mais perto. Quando você está muito distante do problema, né? Tem um terremoto na China, está muito longe. Tem uma queda de barreira aqui no litoral paulista. Sim, poderia ser eu, né? São pessoas que estão soterradas ou que estão morrendo, sofrendo, na China ou na litoral. Uhum. Eu vou ajudar, em teoria, aqueles que estão mais perto. Então, talvez aí precisaria fazer um outro estudo. Por que na proporção, lógico, o volume do dinheiro. Então, o que nós temos que trabalhar mais é que essa população de classe média, média alta, passem a doar numa proporção maior. Acho que esse é o nosso desafio. Tem algum estudo que encaminha essa comunicação com essas classes? O estudo aponta quanto cada faixa de renda está doando. Nós temos pesquisa. Mas como chegar até ela assim ainda é um desafio? Ainda é mídias sociais, vídeos de impacto, anúncios na televisão. E isso nós já temos. Quer dizer, quem é o doador do Médicos Sem Fronteira? Quem é esse doador? É um doador que já apoia, então, outra organização. A Médicos Sem Fronteira não é a primeira doação que ele faz. Sim. Ele já apoia alguém perto de casa, alguém da igreja. Mas tem esse pessoal na África pobre que também precisa. Aí vai lá e dá mais um pouquinho. Certo. Não é nem a maior nem a principal doação dele, mas é muita gente. E aí você tem muito dinheiro. Bom, falando ainda sobre cultura da doação, aqui no Brasil, todo mês de dezembro, inclusive esse ano vai ser dia 2 de dezembro, o dia da doação, né, Michel? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa e como é que ela impacta positivamente, né, as marcas que apoiam esse movimento. Meu amigo JP, que lidera esse dia de doar na América Latina toda, nos Estados Unidos chama Giving Tuesday, né? Eu quero mostrar um pouco de onde nasce esse dia de doar. Nos Estados Unidos, muito forte a Black Friday, né? Então você tem o Dia de Ação de Graças na quinta-feira, é onde eles comem o peru, que nós comemos no Natal, eles comem no Dia de Ação de Graças. Na sexta-feira, a Black Friday, liquidação, o pessoal sai correndo, vai de madrugada para as lojas, filas enormes. E aí vem o Giving Tuesday. Você passou a quinta, a sexta, na terça-feira você já comeu o peru, já gastou. Agora doa um pouquinho para quem precisa. Assim nasce o Giving Tuesday. Coloca tudo junto, quer dizer, já vai no embalo. Vai no embalo. E assim, pega justamente para quê? Vamos dizer, pega os dois públicos. Pega aquele americano que nunca doou, que talvez veja a oportunidade para começar a doar. Ou pega aquele que já doou e vai fazer mais uma doação. Nós trazemos isso na ABCR, é a representante do dia de doar no Brasil. Então, o Giving Tuesday a gente não quis traduzir doe na terça, para nós não faz muito sentido, porque nós não temos o peru do Dia de Ação de Graças tão forte. Então, dia de doar. Então, acho que foi bastante inteligente. Não sei quem inventou o nome. E é uma oportunidade para você divulgar, para você fazer pessoas começarem a doar que nunca doaram. E pessoas que já doam podem doar mais um pouquinho. Então é um volume da sociedade mostrando, e com isso a gente consegue mídia, consegue todas, né? Sim. Então é uma forma de mostrar a importância da doação, a importância das organizações sem fins lucrativos com o trabalho que elas fazem. Agora, as empresas privadas, elas participam desse dia de doação. De que forma? Também. E muito nas pequenas, a gente roda o Brasil todo, né?
E a gente vê algumas cidades se mobilizando para o Dia de Doar, todas. Eu estava agora em Piracicaba, semana passada, então eles fazem um Dia de Doar muito forte em Piracicaba, envolvendo as empresas, envolvendo as organizações locais. Temos várias, eu não sei dizer quantas cidades temos que tem esses grupos da cidade em campa, e virar dia da cidade, tem lei lá que dia de doar é lei, e assim, é todo mundo, não tem, né? Todas as classes, todos os grupos vão fazer alguma ação para o dia de doar. Como é que faz? Quem quiser participar, procura a BCR? Eu tenho o site do Dia de Doar, eu acho que é melhor caminho diadedoar.org.br, você vai pelo site da BCR ou pelo site do Dia de Doar, você lá tem as cidades que estão fazendo, que já estão organizadas, ou se você quiser organizar na sua cidade, é bastante livre, é uma plataforma livre, acho que eles fazem os stickers, tudo, ajudam, a gente ajuda pelo Dia de Doar, mostrando para essas organizações como elas devem se fazer para se organizar e é legal. Maravilha. Bom, Michel, para você, qual é o grande mito relacionado com a administração no terceiro setor e como ele pode ser derrubado? Eu acho que o mito é, eu preciso ser famoso, né? Achando que a solução está na comunicação. Eu não sou contra os profissionais de comunicação e de marketing, por favor. Por favor. Por nada contra. Mas eu entendo que o marketing e a comunicação é uma ferramenta para ser utilizada pela gestão. Eu venho da administração, então para mim o foco é o planejamento, é a gestão. Utilizamos ferramentas de marketing com bastante intensidade, planos de comunicação são fundamentais, mas não achar que a solução da organização vai ser vamos ficar famosos e aí todo mundo vai nos apoiar. Isso é para poucos, não é esse melhor caminho. Então o mito é, eu preciso de dinheiro para investir para ficar famoso. Não, eu preciso planejar no longo prazo, eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. A gente trabalha hoje com 70 táticas de busca de recursos. Eu falei de algumas aqui hoje, mas tem muito mais. E tem a rifa, e tem muita coisa. E não é para todo mundo fazer 70, não é para fazer nem 10, é para escolher, ter esse cardápio de 70, olhar para o teu público. Eu tenho relacionamento com empresas, com empresários? Não. Eu tenho pessoas, eu tenho igrejas perto de mim. Por onde eu tenho governo, falamos de dinheiro de governo, tenho deputados, hoje as emendas parlamentares são muito importantes. Então o mito é, eu nunca chego no deputado, eu não tenho. Eu fiz essa experiência. Né? O mito, não, eu sempre falava, vai. Eu fui há 2 anos atrás, junto com uma organização, falei, vem comigo. Justamente com o JP, ele estava lançando o livro dele em Brasília, eu estava lá, falei, vem comigo, vamos visitar os deputados. Fomos na cara, nunca tínhamos feito, a organização nunca tinha apoio. Para encurtar a história, visitamos muitos dos deputados, fomos bem recebidos em todos, os assessores, a gente foi numa quinta-feira, não tinha deputado lá, ótimo, falamos com assessores. Final da história, R$800 mil. Em 2 anos, né? Para uma organização de um orçamento de 5 milhões. Quase, né? Mais que perto de 15% da receita. Então tem que arriscar. O mito é vá, faça, peça. De novo, voltando na cultura da pedição. Né? Eu não conheço ninguém, pede. Né? E vai dar. Então, o mito é não queiram ser famosos. Pensem no longo prazo. Plantem sementes. As árvores serão frondosas e vão dar os frutos adequados na hora certa. Bom, agora a gente vai falar diretamente com você, profissional da administração, que quer trabalhar ou já trabalha no terceiro setor. Saber do Michel que anda mundo afora, né, nos congressos, nos encontros nacionais e internacionais sobre, principalmente, captação de recursos. O que é que você acompanha sobre as principais oportunidades que estão aí para os profissionais de administração? E a gente tem muito contato com eles chamam mudança de carreira, né? Eu fui executivo de grandes empresas, agora eu quero trabalhar. Ótimo, tem que mudar pequenas chavinhas, pequenas coisinhas, tem que se ajustar. Talvez da empresa você tem mais equipe, é mais robusta, aqui você tem que pôr mais mão na massa. Mas tem muito material sobre isso. Nós temos, na PUC São Paulo, nós temos 2 livros publicados dos nossos professores
cada um com um capítulo, cada professor escreveu um capítulo. Tem outros livros também importantes. E vivenciar, talvez começar até como voluntário. Isso a gente tem recomendado bastante. Continue, né, na sua... eu continuo sendo gerente, administrador, diretor de administração, e começa a ser voluntário numa organização. Vai lá uma vez por semana e começa a entender como ela funciona, né? Quais as diferenças. Ou tem alguns caminhos, alguns que falam, eu vou trabalhar meio período aqui, meio período vou trabalhar... Ou alguns, como eu, vamos dizer, corta o laço e entra de cabeça. A questão da remuneração ainda é um desafio para as pessoas ingressarem no terceiro setor? Eu diria que pouco. Diria que pouco. Os salários são bastante adequados. Não vou dizer que da grande empresa, da multinacional, não. Mas mesmo no mercado... Né? O administrador de uma grande empresa ganha menos do que o administrador de uma empresa menor, com menos funcionários. Isso. Então nós estamos parecidos organizações pequenas e médias. Não comparando o salário com as grandes big, nós temos salários bastante competitivos no terceiro setor. Excelente, Michel. Bom, conta pra gente agora como você começou a se interessar pelo terceiro setor. Você que é formado em administração pública pela FGV, se tornou mestre em administração e especialista em SG e ODS. Como a gente já falou aqui, ensina, é professor, consultor. Mas conta pra gente em que momento você viu o terceiro setor como uma opção de carreira. Vamos lá. Eu sempre fui empresário, nunca tive carteira assinada. Já na faculdade eu já abri meu primeiro negócio com 19 anos. Foi a primeira loja do lado do shopping Ibirapuera. Não tinha nenhuma loja. Hoje você anda do lado do 3 quadras para todos os lados, é cheio de lojinha. Fui a primeira. Visionário. Fiquei lá 2, 3 anos. Isso já foi com 19. Mas desde os meus 13, 14 eu era voluntário em organizações. Meus pais eram voluntários em organizações, principalmente religiosas. Então, pela organização religiosa, eu fui coordenador de crianças, monitor de jovens, da educação do jovem pelo jovem, fui fazer cursos sobre isso e me chamam para ser diretor, e aí eu caminhei com a minha carreira no terceiro setor como voluntário e mantive como empresário, saí, vendi a loja, fui trabalhar em indústria de plástico, fiz 2 anos de consultoria, queria ficar na consultoria, um dos meus clientes de consultoria me chama para ser sócio numa engenharia, fiquei bastante tempo na engenharia também, e há 22 anos atrás eu falei, peraí, a minha crise dos meus 40, não, eu quero ser pequeno, eu quero voltar, gostava da consultoria que eu tinha feito por 2 anos, olho para o mercado e falo, vou ser consultor, sim, já quero sair da empresa, mas essa coisa de pequena, média empresa, consultor, isso já não me atraía. E falei, mas eu tenho uma experiência em terceiro setor, eu sempre fui voluntário. Então olhei para esse mercado, falei com bastante gente na época, e não fui a primeira consultoria de terceiro setor no Brasil, já tinha 1 ou 2, mas cheguei a ser uma das maiores, e hoje estou bem onde eu estou. Sou bastante referenciado no setor. E aí me veio, eu vou juntar meus conhecimentos de bom gestor de planejamento com os meus conhecimentos de terceiro setor, que eu achava que sabia bastante, a gente nunca sabe. E por isso começo a frequentar os congressos no exterior para aprender mais aqui, ler mais. Hoje dou palestras nos Estados Unidos, aqueles congressos que eu fui aprender, hoje me convidam para falar. Que maravilha. Né? E na Argentina, no México, nos Estados Unidos, na Europa. Então eu juntei essas duas coisas, quer dizer, a minha experiência como empresário, acho que nunca quebrei nenhuma empresa, todas continuam até hoje com os meus sócios. Elas estão lá e cresceram depois que eu saí, eu deixei boas sementes e agora olhei para o mercado do terceiro setor e falo, e me dá prazer, né? E os meus conhecimentos vão ajudar essas outras. Acho que em 22 anos eu atendi mais de 300 organizações, formei mais de 10 mil pessoas. Então, isso me dá prazer de viver, é isso que me traz alegria na alma e quero continuar. E não tem limite de idade, posso continuar fazendo isso por muitos anos, se Deus quiser. Com certeza. Bom, a gente agora vai para a nossa dica de leitura.
O Michel já falou aqui sobre alguns conteúdos, né, que tem lá na PUC-SP. Depois, se você até quiser compartilhar com a gente, falar mais sobre esses conteúdos agora na nossa dica de leitura, mas a gente vai pedir aquela dica de leitura que a gente sempre pede, um livro que pode ser sobre o nosso assunto ou um conteúdo qualquer que você queira compartilhar com a gente. Muito bem. No site do NEATS, né, Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor da PUC, NEATS PUC, você tem muito material. Aulas gravadas, palestras gravadas, livros em PDFs, toda a informação disponível e de graça, né? Temos outras plataformas também, muito material conjunto. Mas eu separei 2 livros que me marcaram muito. Um me marcou muito, o outro eu acho que é um bom resumo. O outro é um livro que eu gostaria de ter escrito, mas já estava escrito em inglês e eu ajudei na tradução. Falei, não precisa reescrever o que alguém já escreveu bem feito. Então, um livro do professor Antônio Luiz de Paula e Silva, né? E o título do livro é Utilizando o Planejamento como Ferramenta de Aprendizagem. Acho isso muito legal. E ele discute, ele tem o modelo Trevo no livro, foi meu livro de cabeceira, é um fininho, pequenininho, muito bom. Ele fala de visão, missão, direcionamento da organização, valores, modelo Trevo. Ele ajuda aquela pessoa que não estudou administração, mas que está na gestão de uma organização, a entender como esse ecossistema funciona. Então, o livro é de 2001, eu encontrei com ele e tinha esgotado. Eu encontrei com ele uma vez num corredor, num congresso, falei, Tônio, vamos. Não, eu já estou pensando diferente, estou pensando num novo livro. Eu falei, tá bom, quando vai sair? Não tenho tempo. Falei, então, republica o antigo, pelo menos, vamos manter. Com certeza. E agora está disponível na internet. E o outro é de um americano, mexicano, Darian Rodrigues Hyman, junto com a Laila Brenner, Guia Prático de Captação de Recursos. E ele fala dessas, não talvez 70, mas 50 formas diferentes de buscar recursos. Está traduzido para o português, está adaptado para algumas coisas brasileiras, né? Isso está um livro de 2017, mais recente, traduzido pelo Instituto Filantropia, também facilmente encontrável. Então, 2 dicas aí para quem quiser se aprofundar. Maravilha. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, fala, por favor, Michel, quais são os principais passos para nascer uma ONG ou uma OSC? Por exemplo, alguém que tem um propósito direcionado ao terceiro setor, que tenha essa inclinação, né, de fazer parte, de ajudar alguma causa, mas não sabe como fazer isso acontecer. Legal essa pergunta. A primeira coisa, e chega para mim muita gente, meus sites estão abertos também, é muito fácil você conversar comigo, WhatsApp, marcar reuniões, então eu recebo muito dessas perguntas e atendo todo mundo. Como eu falei, isso é o que me dá o prazer. A primeira coisa eu falo, pesquisa o que já existe, antes de começar algo novo. Do mesmo jeito que você faria de uma empresa, de um negócio. Sim. Vai ver quem já faz isso na sua região, no Brasil, no mundo, no vizinho. Quem mais está falando sobre isso que você está querendo fazer? Para ver se às vezes não é mais fácil você se aliar a alguém que já faz do que começar algo do zero. Sempre começar algo do zero vai requerer mais esforço, sem falar investimento, mas também investimento. Depois, entender bem, não, procurei, não tem ninguém, não gostei, não vi, quero fazer, vou eu fundar uma nova organização. Então, você vai ter que ter 2 profissionais, ou 3, talvez 3 profissionais do seu lado, você sozinho não vai dar conta. Precisa ter um advogado, precisa de um contador, e precisa ter alguém que pense no longo prazo. Planejar. Você vai fazer o estatuto, você vai colocar lá a missão, a visão, entender onde você vai atuar, como você vai se constituir, vai buscar incentivos fiscais, não vai buscar o SEBA, Certificado de Entidades Essenciais, você vai estar ligado à Secretaria, você vai ser de Assistência Social, você vai ser de Educação, você vai ser de Meio Ambiente. Você sozinho pode saber o que você quer fazer, mas você não domina, infelizmente. Não saiam copiando, vou pegar um modelo de estatuto da internet. Não façam isso. Isso não resolve, isso pode até dar um problema para você. Bom, é isso. A gente assim encerra o nosso bate-papo, o nosso ADM Cast. Michel, muito obrigada pela sua presença aqui.
Dá os contatos para quem quiser continuar te acompanhando depois aqui do programa. É muito fácil, você colocar Michel Freller no Google vai aparecer, mas tem o meu e-mail michel@freller.net, mas LinkedIn também tá lá, eu sei que tá. Michel, estou em todas, estou no Facebook, tenho Instagram, Jogou LinkedIn, no Google, te acha. Jogou no, melhor coisa, joga no Google, vai achar. Maravilha. Bom, muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada a você também que ficou conosco aqui em mais um ADM Cash. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer sempre receber você. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Explica pra gente o que é que você achou, escreva, melhor dizendo, nos nossos comentários, né, o que você achou. Ficou com alguma dúvida, quer sugerir algum tema, algum convidado? Esse também é um lugar para você colocar as suas vontades aqui relacionadas ao nosso ADM Cash. Não esqueça de seguir as redes sociais do CRA São Paulo, de deixar seu like. Tchau, tchau.